Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Seja bem-vindo ao Meio-dia Paraná, e você bem informado no seu horário de almoço. É a informação com a credibilidade da nossa RPC. Começamos passeando a bordo de um dos carros de reportagem. Imagens do Ademir dos Santos, nosso repórter cinematográfico, que hoje, logo no começo da manhã, percorreu a PR-445, registrando para você o amanhecer após uma quarta-feira de pancadas de chuva. A quinta, pelo menos, o sol deu as caras logo no comecinho da manhã. Na edição desta quinta-feira do Meio-dia Paraná, destaco a determinação da Justiça para o fechamento de cartórios distritais que funcionam na zona urbana de Londrina. Esses cartórios terão que voltar para a zona rural. Como ficará o atendimento à população? Nossa equipe vai contar para você. Também estamos acompanhando a nova votação da reposição salarial na Câmara de Londrina. E na contramão disto, uma notícia nada boa. A renda média do londrinense caiu e a cidade ficou mais pobre nos últimos anos. Na edição de hoje tem ainda o flagrante do momento em que caminhões batem e interditam a BR-277. O tráfego ficou bloqueado por 12 horas na ligação de Curitiba com o norte do Paraná. Acidente com estragos também aqui em Londrina. E aí, quando eu fui atravessar a Bahia, o semáforo estava aberto e o motorista então bateu no meu carro e capotou na minha frente. O Meio-dia Paraná vai trazer também a votação do projeto que pretende criar a Patrulha Pet em Londrina. A Guarda Municipal já disse não ter condições de assumir mais esta fiscalização. O esgotamento das vagas para vacinar crianças contra a Covid-19. Pais estão com dificuldade para fazer o agendamento. E vamos conferir como está o funcionamento da internet nos ônibus urbanos de Londrina. Esse daqui não está entrando. Não deu? O meu também não. É raro funcionar. Deu certo? Não pegou? Não pegou. Deu certo? Deu. E mais, a abertura de inscrições do SISU, uma alternativa para entrar na universidade. Também a derrota do Leque para o Coritiba e as investigações de fraudes em jogos da Série B do Brasileirão, inclusive partida do nosso Tubarão. É o Meio-dia Paraná, já no ar, agora 11h49. A nossa equipe te espera em apenas um minuto. É você muito bem informado em mais essa edição. A Justiça determinou a prisão preventiva por tempo indeterminado do homem que ateou fogo numa mulher em Rolândia. Para a Polícia Civil, tudo indica que o crime foi motivado por ciúmes. Crime ocorrido em Rolândia, mas que está repercutindo, veja só, em todo o país, até pela selvageria envolvida em mais essa situação. Mônica Dal, muito bom dia para você. Quais as atualizações da investigação? E, claro, o estado de saúde dessa mulher que ficou gravemente ferida. Oi, Alberto, bom dia a você, uma boa quinta-feira para todo mundo. Um crime que chocou bastante toda a região. Primeiro, a gente vai atualizar o estado de saúde dessa mulher de 41 anos. Ela permanece na área de queimados do Hospital Universitário aqui de Londrina e, segundo o hospital, o estado dela ainda é considerado gravíssimo. Infelizmente, ela corre risco de morte e está entubada. O estado de saúde também do suspeito de ter ateado fogo nessa mulher também é considerado grave. Ele tem 48 anos e permanece na mesma área de queimados do HU. O estado dele é considerado grave, está entubado e também sedado. Para a gente relembrar um pouco desse caso antes de falar das investigações. Essa mulher, então, ela teve grande parte do corpo queimada por esse homem e, de acordo com as investigações da polícia, o que motivou ele ter feito isso foi ciúmes. E ainda segundo a Polícia Civil, durante o depoimento, esse homem disse que levou a vítima até o local, uma estrada rural de Rolândia, com a desculpa de que ele precisava de internação em uma clínica que fica próxima ao local.
Ele contou à Polícia Civil que a intenção era dar apenas um susto nessa mulher para que ela contasse sobre o novo relacionamento que estaria tendo. Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e então a Justiça, na audiência de custódia, decretou a prisão preventiva desse suspeito. A gente lembra então que esse homem permanece preso, a gente ainda não sabe exatamente que tipo de relacionamento que essa mulher tinha com esse homem. A gente vai ouvir agora mais detalhes na entrevista do delegado responsável pela investigação. Os policiais obtiveram informações da vítima, que ainda estaria consciente, no sentido de que o autor do fato teria sido uma pessoa de seu relacionamento, seu convívio, qual, no dia anterior, teria solicitado uma carona até esta clínica de reabilitação, sendo que no dia, neste caminho, ele teria se desentendido com ela, amarrado e ateado fogo. Na oportunidade, os policiais também obtiveram informações de que esse possível autor teria dado entrada no hospital vítima de queimadura. A par disto, a Polícia Civil se dirigiu até o hospital, procedeu com seu interrogatório, sendo que na oportunidade o suspeito afirmou que almejava apenas dar um susto na vítima com apenas o objetivo de obter informações com relação a um eventual novo relacionamento que ela estaria tendo. A Polícia Civil autuou o indivíduo em flagrante delito por feminicídio tentado, bem como representou por sua prisão preventiva, sendo esta deferida pelo juízo da custódia. Prisão preventiva, que é aquela válida por tempo indeterminado, pode ficar na cadeia aguardando até mesmo a chegada do próprio julgamento. E a Polícia Civil fez hoje uma operação contra o tráfico de drogas em Jaguariaíva, na região de Ponta Grossa. E o que chamou a atenção foi que um dos alvos ainda vai responder por corrupção ativa. Ele foi gravado pelos policiais com uma proposta criminosa para tentar não ser preso. Nessa operação, 4 pessoas foram presas e um adolescente apreendido. Nós temos o vídeo gravado pelos policiais justamente nesse momento em que o bandido tentava corromper os policiais. Me ajuda, pelo amor de Deus, cara. Eu tenho meus filhos, cara, tudo pequenininho e outra coisa, né, pai? Eu respondi um processo agora, terminei, faz 4 meses, 3 meses, pai. E compra algum poder de dar segredo? Quebrando, ajudando ele. Nós fica com o dinheiro? Nós ficar com dinheiro, é isso? Pode ser. Não. É isso, nós fica com o dinheiro e te libera. Seria isso? É que, tipo, vocês estão com a busca aí. Você acha que eu tô à venda? Não. Você acha que eu tô preço? Tua proposta é um crime, você sabe disso? Não, sei. Eu não tenho preço, amigo. Tá bom? Você vai responder mais uma corrupção ativa lá. Beleza? Morreu aos 83 anos o ex-vereador de Londrina, Renato Araújo. Ele exerceu 8 mandatos aqui na nossa cidade e chegou a ser presidente da Câmara de Londrina. O velório estava previsto para começar agora há pouco, às 11h30 da manhã, lá em Tamarana. E o corpo será sepultado no final da tarde, lá mesmo em Tamarana, onde ele nasceu e morou boa parte da vida. Tamarana, que por muito tempo, até os anos 90, foi um distrito aqui de Londrina. Até por isso, Renato Araújo teve essa vida dividida entre Tamarana e a própria cidade de Londrina e acabou morrendo agora aos 83 anos. 11h55. Vereadores de Londrina votam hoje à tarde um projeto que pode trazer mais um serviço, mais uma obrigação para a nossa Guarda Municipal. Desta vez, a fiscalização de maus tratos contra animais. A Guarda já antecipou não ter estrutura para mais esse serviço. Felipe Bacarim, bom dia para você. O que prevê esse projeto e o que diz a Guarda Municipal? Bom dia, Alberto. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Meio Dia Paraná de hoje. Pois é, esse projeto vai para a segunda discussão e votação na Câmara de Vereadores e prevê, então, a criação da Patrulha PET para atuar na proteção, prevenção e monitoramento para evitar e combater a prática de maus tratos contra animais aqui em Londrina. Quem seria responsável por esse trabalho, de acordo com o projeto, é a Guarda Municipal.
O trabalho vai ser feito de forma ostensiva e preventiva para combater essa prática de crimes. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação se manifestou favorável ao projeto por entender que a Constituição Federal encarrega ao município a proteção dos animais como forma de garantir e preservar o meio ambiente e também por considerar a lei orgânica do município que estabelece entre os objetivos o combate e a prevenção à crueldade contra os animais. A Comissão dos Direitos e Bem-Estar Animal emitiu também parecer favorável para que a Secretaria Municipal de Defesa Social também se manifeste sobre esse projeto. A secretaria, que é responsável pela Guarda Municipal, afirmou que a corporação atua em crimes de maus-tratos a animais em caráter emergencial, de forma complementar ao trabalho realizado pela Diretoria de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente, e que isso ocorre normalmente em horário comercial. A secretaria ainda relatou que atualmente a Guarda Municipal possui 313 servidores no seu quadro funcional e que para garantir o atendimento 24 horas por dia da patrulha PET, seria necessário contratar 20 guardas municipais, disponibilizar mais 2 viaturas equipadas com caixas de transporte, providenciar espaço e também servidor específico para recebimento e acolhimento dos animais recolhidos, treinar o efetivo, instituir multa administrativa e aprovar legislação para dar amparo legal aos guardas municipais no atendimento de ocorrências de maus-tratos, apreensão de animais e autuação dos infratores. Quem propôs esse projeto foi a vereadora Daniele Ziober. Ela disse que o projeto não cria encargo, função ou aumento de despesas, cabendo no momento da regulamentação desse projeto de lei a apresentação dessas informações pelo Poder Executivo. Sobre os apontamentos feitos pela Secretaria Municipal de Defesa Social, ela disse que a contratação de guardas municipais ocorrerá de qualquer forma, pois existe um concurso em andamento, e informou que a corporação já possui materiais para o transporte desses animais. Mais uma votação, Alberto, que vai para a Câmara de Vereadores, agora já em segunda discussão, a gente acompanhando essa polêmica sobre essa nova criação de uma função para os guardas municipais aqui de Londrina. Felipe, obrigado. Lembrando que esse projeto ele autoriza, não determina a criação. Ou seja, caberá à Prefeitura analisar a viabilidade ou não da criação. Mas fato é que a Guarda Municipal já fica preocupada com mais esse encargo, com mais essa obrigação que pode vir por aí. E você, que está acompanhando o Meio Dia Paraná, acha que a obrigação é papel da Guarda Municipal fiscalizar também maus tratos contra animais? Fica a dica para que você participe pelo nosso aplicativo, o Você na RPC, dando a sua opinião, é favorável, é contrário, sugerindo, enfim, ajudando a melhorar a vida da nossa cidade. E hoje também, vereadores de Londrina voltam a discutir a reposição salarial na Câmara. Por 13 votos a 5, a proposta passou em primeira votação na terça-feira. O projeto prevê a recomposição da inflação dos servidores do Legislativo e dos próprios vereadores, 5,71% retroativos ao começo deste mês de fevereiro. Para os vereadores, o salário passaria de R$ 12.900 para R$ 13.600. O presidente, que recebe R$ 15.000, passará a ter o salário de R$ 15.856. O impacto anual na folha de pagamento da Câmara com estes aumentos é de cerca de R$ 1.800.000. Votação, portanto, hoje, a partir das 2 da tarde, na Câmara de Londrina. Acesso aberto a toda a população que quiser acompanhar essa discussão. Na contramão da reposição salarial na Câmara, Londrina perdeu várias posições no ranking das cidades com população com as maiores rendas no nosso estado. A queda se deu também na disputa com outras cidades do país. Números que você vai ver em primeira mão aqui no Meio Dia Paraná e que despertam um alerta em relação à perda do poder aquisitivo aqui dos londrinenses. O levantamento foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Leva em conta os dados do imposto de renda cruzados com pesquisas do IBGE. Ela usa dados do imposto de renda, que tem a capacidade de captar a renda dos mais ricos, assim como captar patrimônio, coisas que a PNAD contínua, por exemplo, outras pesquisas domiciliares não conseguem. E o que esse exercício mostra é que a desigualdade brasileira ela é bem um Gini de 0,7 em vez de 0,6, quando você leva em conta essa renda dos mais ricos.
E mais do que isso, a gente analisa o efeito da pandemia sobre essa medida melhor de desigualdade de renda. A gente vê que, ao contrário do que se acreditava, a desigualdade de renda não caiu na pandemia no Brasil, por causa do auxílio emergencial isso foi insuficiente. Na verdade, houve um pequeno aumento da desigualdade de renda entre 2019 e 2020. Segundo o balanço com dados consolidados de 2020, Nova Lima, em Minas Gerais, tem a maior renda média entre os declarantes de imposto de renda do país, R$ 8.897. Trata-se de uma cidade com forte extração de minérios, inclusive ouro. Dentre as cidades do sul do país, a liderança é de Florianópolis, R$ 4.215. A capital catarinense é também a quarta colocada nacional. Londrina, com seus estimados 580 mil habitantes, fica bem atrás neste ranking e com retrocesso no comparativo com anos anteriores. No levantamento de 2019, a renda média dos declarantes de imposto de renda era de R$ 10.030. A cidade era a quarta colocada no Paraná e ocupava a posição de número 63 no Brasil. Já no balanço divulgado agora, com base em dados de 2020, a renda média caiu para R$ 9.702. Londrina também perdeu posições no ranking estadual, caindo para a 14ª colocação. Caiu também no ranking nacional para a posição de número 104. No comparativo com grandes cidades do Paraná, Londrina fica atrás de Curitiba, com renda acima de 11 mil por habitante, declarante do imposto de renda, e um pouco atrás de Maringá, com R$ 9.801. Das cidades da nossa região, Arapongas tem média de R$ 7.719, Apucarana, R$ 7.312, Cambé, R$ 6.478. E destaque para Bela Vista do Paraíso, que ultrapassa R$ 10.000. O estudo mapeou ainda a renda média da população em geral, independentemente de ser declarante ou não do imposto de renda. Também nesta amostragem, houve empobrecimento em boa parte do Brasil, algumas cidades mais que outras. No caso de Londrina, a renda média mensal era de R$ 2.150 em 2019 e foi para R$ 2.144 em 2020. Com este cenário, Londrina caiu da 3ª para a 6ª colocação nas cidades do Paraná com maiores rendas médias da população. Queda também no ranking nacional, da posição 54 para 68. Para a Fundação Getúlio Vargas, mesmo que a diferença seja de poucos reais, na prática a perda é ainda maior, porque é o impacto da inflação que reduz o poder de compra dos salários. Isso porque os maiores perdedores foram o grupo da classe média, que perdeu cerca de 4,2%, enquanto o 1% mais rico, por exemplo, perdeu 1,5%, uma perda quase 1/3 da perda da classe média. São números preocupantes para o próprio londrinense e toda a economia da nossa cidade, mostrando uma certa estagnação e a necessidade de medidas aí para fomentar, para estimular o desenvolvimento, a melhoria salarial da nossa população. Foi liberado o tráfego na BR-277 entre Curitiba e Paranaguá. Uma câmera gravou o momento em que seria a manobra que provocou o acidente, que deu causa a essa colisão. O caminhão à esquerda se aproximou do caminhão tanque ao lado e esse caminhão-tanque ficou desgovernado, indo parar na pista central da rodovia. O caminhão estava carregado com álcool etílico e havia risco de explosão. Por isso, a rodovia ficou bloqueada por 12 horas ao longo da quarta-feira. Um terceiro caminhão também se envolveu no acidente. Não houve feridos. As filas no congestionamento chegaram a 25 quilômetros. Hoje, a situação está normalizada na BR-277, esse trecho que é também a ligação do norte do Paraná com Curitiba e o litoral. Também no trânsito, agora aqui em Londrina, um carro capotou hoje cedo no centro da nossa cidade, pertinho da região mais central da nossa cidade. O veículo foi parar sobre uma calçada. Mônica, onde e como foi esse acidente? Alguém se feriu também?
Olha, Alberto, felizmente ninguém teve ferimentos graves. Os 2 motoristas dos veículos envolvidos saíram dos carros antes mesmo da chegada da Polícia Militar. Eu e o Seu Nascimento fomos até o local do acidente depois que um telespectador do Bom Dia Paraná viu a situação, porque realmente o carro capotado chamava bastante atenção, informou o nosso jornal e nós fomos até lá para verificar a situação, tanto porque o trânsito ficou complicado por algumas horas ali naquele local. E conversando com os envolvidos, o que a gente entendeu ali do que teria acontecido. Foi bem no cruzamento das ruas Bahia com Piquiri, no centro da nossa cidade, uma área de grande movimentação. Mas o motorista do carro branco teria avançado o sinal vermelho, atingindo a motorista do carro prata. Os 2 veículos, felizmente, tinham seguro. Essas 2 pessoas também se conheciam. Houve uma coincidência ali, porque a esposa do motorista do carro branco trabalha com a mulher envolvida no acidente, que dirigia, então, o carro prata. Felizmente, só estragos materiais e eles conseguiram resolver toda a situação ainda no local. Por algumas horas, o trânsito ali, principalmente na Rua Bahia, ficou bastante complicado. As equipes da Polícia Militar colocaram cones para sinalizar ali e o trânsito ficou lento. A gente também viu aí nas imagens de câmeras de segurança como que o carro acabou capotando. Então, para fazer esse atendimento, a retirada do carro, a situação ficou complicada ali naquela região, mas agora já está tudo resolvido. A gente conversou com a motorista de um dos veículos, ela não quis aparecer, mesmo assim falou exatamente o que aconteceu e também falamos com um dos comerciantes ali. É uma região cheia de comércios e ele foi um dos primeiros a ajudar o motorista do veículo branco a sair, porque ainda que o carro tenha ficado dessa maneira, ele conseguiu sair sozinho desse carro, o SEAT nem foi acionado. Vamos ouvir então a motorista do carro prata e também um comerciante. Estava varrendo, né, aqui dentro da empresa, quando eu escutei um barulho alto. E no que eu corri para olhar aqui, ver o que aconteceu, o Renegade estava acabando de tombar, né? Aí eu corri lá, o rapaz estava assustado lá dentro, tudo. Eu perguntei se estava tudo bem, tudo, se precisasse chamar socorro e tudo mais. Eu vi que aparentemente a senhora do Honda Fit já tinha descido, né? E ela estava muito nervosa na hora, mas acho que foi só danos materiais mesmo ali. Eu vinha subindo a Piquiri. E aí, quando eu fui atravessar a Bahia, o semáforo estava aberto e o motorista, então, bateu no meu carro e capotou na minha frente. Como que vocês estão? Tá tudo bem? Agora estamos bem. Já estamos calmos, não aconteceu nenhuma fatalidade, mas prejuízo material, graças a Deus. As imagens do momento da colisão que você viu há pouco ali na reportagem da Mônica foram cedidas pela Garcia Shop. Ali na região da Quintino Bocaiúva, temos lentidão na Santos, na Belo Horizonte e também na Paranaguá. Tem um indicativo aqui no Waze de obras ali no cruzamento da Quintino com a Manaus e isso estaria também agravando, deixando mais lento o trânsito na Quintino Bocaiúva. Quintino que há tempos tem enfrentado lentidão em vários momentos do dia. Daqui a pouco o poder público vai ter que intervir de alguma forma para tentar fazer com que o trânsito consiga fluir na Quintino. Claro, é impacto também das obras na Leste-Oeste com a Rio Branco. Muita gente acaba subindo para Quintino Bocaiúva, que tem ficado sobrecarregada nesse período de obras da trincheira. Como as obras vão se estender ainda por um bom tempo, é sinal de que esse transtorno na Quintino também deve se prolongar por vários meses. Agora há pouco, no link da Mônica, a gente viu também que voltou a chover em Londrina. O tempo estava mais firme ao longo da manhã, mas nesse horário de almoço voltou a chover em vários pontos da cidade. A meteorologia já indicava a volta da chuva e daqui a pouquinho eu atualizo a situação de momento para você. Agora já, 12h10. Você usa a internet nos ônibus urbanos de Londrina, Wi-Fi ofertado pelo transporte coletivo na TCGL e também na Londrisul? Para muita gente, seria a opção para economizar nos pacotes de dados do próprio celular. Mas tem muito passageiro que não tem conseguido acessar o serviço. Felipe Bacarim, o que nossa equipe encontrou aí circulando pela cidade?
Alberto, muitas pessoas reclamando desse serviço, viu, que não conseguem utilizar, apesar de estar disponível em todos os ônibus da frota aqui em Londrina. Muitos passageiros dizem que não conseguem acessar essa internet, acabam dependendo então do pacote de dados do seu celular ou acabam ficando mesmo sem internet quando acaba o pacote do celular. Esse serviço é oferecido em Londrina há pelo menos 6 anos. Inicialmente, 280 carros foram equipados com esse serviço em 2016, depois expandiu para toda a frota. Segundo a CMTU, todos os ônibus que circulam pela cidade oferecem internet Wi-Fi para os usuários. Isso representa 337 veículos. A ideia é que durante o percurso o usuário consiga trabalhar, estudar, se comunicar ou até mesmo se divertir utilizando essa rede Wi-Fi. A CMTU informou que, segundo a Londrisul, todos estavam online ontem e todos tiveram acessos durante o dia. Mas de toda forma, né, como a gente encontrou pessoas que relataram problemas, a CMTU vai passar testando todos os veículos para ver se estão mesmo funcionando, estão online. A empresa ofereceu ainda uma lista com o número de acessos por dia, de acordo com a linha, para comprovar que o serviço oferecido está mesmo em funcionamento. O Ademir dos Santos, nosso repórter cinematográfico, esteve no Terminal Central ontem, conversou com alguns passageiros que relataram as dificuldades ou então o sucesso em conectar o celular na rede Wi-Fi disponível nos ônibus aqui da cidade. Vamos ver. Esse daqui não tá entrando. Não deu? O meu também não. É raro funcionar. É muito difícil funcionar. Tem vez que funciona, depende do ônibus, funciona, tem vez que não. Faz, na verdade, muito tempo que eu usei até. Desistiu, nem quis tentar mais? Sim. Deu certo? Não. Não pegou? Não pegou. Faz falta? Faz, né? Ajudaria? Ajudaria. Ainda mais pra quem tá sem internet. Se a gente precisa urgente estar falando com aquela pessoa, a gente conseguir falar, né? Pelo Wi-Fi seria bom. Ter contato com a patroa. Porque a gente vai chegar atrasado, né? Porque dos ônibus está lotado. Então a gente já fala, né? Deu certo? Deu. E aí, o que você acha do serviço? Bom. Bom? Foi bom. Facilita? Facilita. Facilita bastante, a pessoa não precisa gastar os dados do celular, utiliza o tráfego ali do Wi-Fi do próprio ônibus, é só fazer um cadastro rápido pelo telefone mesmo, tudo muito simples, mas precisa funcionar. Para isso, então, a gente entrou em contato com as empresas, também com a CMTU, para saber o que está acontecendo. Antes de tudo, a gente encontrou também uma planilha de custos da TCGL para saber quanto que ela investe nisso mensalmente. De acordo com a planilha, são R$ 40.898 por mês que são investidos para fornecer a internet Wi-Fi dentro dos veículos da companhia. Ou seja, esse serviço é cobrado do usuário porque está dentro do plano de custos da empresa para prestar o serviço aqui em Londrina. A Londrisul também inclui esse custo na planilha de gastos, mas esse valor não foi divulgado. A Londrisul tem hoje 133 ônibus em operação em Londrina, todos funcionando com Wi-Fi. Eles oferecem o serviço e, de acordo com a companhia, está em plena operação. A TCGL informou que o sistema está passando por manutenção completa e, por isso, algumas instabilidades podem ocorrer aí nos próximos dias. Caso o usuário perceba alguma dificuldade de acesso, a empresa pede que o cliente entre em contato para informar qual é a linha que está com esse problema e a checagem é realizada imediatamente de forma remota mesmo. O telefone para contato é 0800 400 7020. E, de acordo com a CMTU, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, as reclamações também podem ser feitas direto à companhia por meio de um e-mail ou também um telefone. Todos esses contatos estão no G1 e daqui a pouco também você pode rever essa reportagem no Globoplay e acessar todos esses contatos. Para quem tiver algum problema e quiser fazer a reclamação direto para a CMTU, o e-mail é reclamaçãotransportecmtu, tudo junto, reclamação, transporte, CMTU, @gmail.com e o telefone é o 3379-7951. Alberto. Felipe, obrigado. Falamos aí do transporte coletivo, você viu por último a imagem do alto do Terminal Central, mas o Felipe está no calçadão, onde tem um espaço ali que foi implantada internet livre, ao ar livre, para quem está circulando pelo calçadão. Um projeto muito bacana no início, Felipe, mas que depois perdeu força, pessoal reclamando inclusive de abandono.
Qual é a situação agora nesse projeto que fica aí no calçadão, quase na esquina com a João Cândido, é isso? Isso mesmo, viu, Alberto? É a árvore digital. A gente está um pouquinho longe dela, porque nesse momento está uma abertura de sol, um pouquinho de chuva, então a gente ficou aqui protegido embaixo de uma marquise. Agora o céu abriu, agora parece que eu estou até falando mentira, né? Mas estava chovendo até 2 minutos atrás aqui no centro da cidade. Mas essa árvore digital foi instalada em 2018 para oferecer internet de graça para até 100 pessoas num raio de 30 metros. Além de emitir o sinal de Wi-Fi, a estrutura também tem saídas USB e tomadas para carregar o celular ou outros dispositivos móveis que as pessoas costumam carregar. A árvore foi instalada para funcionar 24 horas por dia, foi feita uma licitação pela CMTU e a empresa ganhadora, que era de Maringá, poderia usar esse espaço também para fazer publicidade. O contrato tinha duração de 60 meses e podia ser prorrogado por igual período. Mas a árvore agora está ali, parada, é apenas mais uma estrutura parada aqui no meio do calçadão de Londrina. A gente vê que é um poste com alguns painéis de energia solar. Ela deveria funcionar de forma automática, né? O pessoal colocar o carregador ali para carregar, usufruir dessa energia, mas isso não está acontecendo neste momento. A gente fez um teste aqui durante a manhã, não tem nem sinal de internet e também os pontos de energia não estão funcionando. E em junho do ano passado, nós já tínhamos mostrado como que estava essa árvore, que ela não está funcionando. Então, como eu disse, agora é só mais um ponto onde tem bancos aqui na praça, um espaço que acumula lixo e bituca de cigarro e também um pouco de água, né, que é até perigoso por causa da dengue, e esse poste aqui que não está funcionando. A gente entrou em contato com a Codel para saber se tem algum plano para fazer essa estrutura funcionar ou até mesmo ser retirada daqui, já que não está em uso, mas a gente não teve uma resposta até agora, Alberto. Valeu, obrigado. Um serviço bem bacana no começo, mas que depois acabou ficando aí precarizado, sem a devida manutenção e fica ali só essa estrutura parada, sem o devido uso, sem o devido aproveitamento por parte da população. Falando ainda sobre internet em locais públicos, Maringá está ampliando esse serviço, e o serviço de graça. Redes estão sendo instaladas em praças e outros locais de atendimento mantidos pela Prefeitura maringaense. 12 pontos inicialmente, incluindo terminais de ônibus lá de Maringá e postos de saúde. Há também outros pontos sobre planejamento por parte da Prefeitura de Maringá nesse caso. Esse é o desafio, adaptar soluções para as condições, as diversas condições que nós temos em nossa cidade. Todos os próprios públicos, escolas, CMEs, postos de saúde, todas as praças, no meu campinho. E ontem o prefeito sinalizou de forma positiva que a gente também contemple os locais onde acontecem as feiras livres, né, para que de fato a população tenha acesso à tecnologia, ao Wi-Fi, né, à pesquisa e assim socializemos a tecnologia. Aí até feiras livres com Wi-Fi, bacana a iniciativa e tomara que cada vez mais cidades acabem utilizando também. E você? Já usou a internet nos ônibus em Londrina, em algum local público? Deu certo, não deu? O que você sugere? Participe do Meio Dia Paraná. Daqui a pouco tem aquela nossa primeira rodada com a sua mensagem. Você marcando presença aqui no jornalismo da RPC. Pais que tentaram fazer o agendamento da vacina contra a Covid-19 para crianças hoje cedo tiveram dificuldades em Londrina. Vagas estavam esgotadas ao longo de boa parte da manhã. Mônica, o que está acontecendo? O que será feito? Até porque inicialmente se falou que os pais não estavam procurando. Agora, vagas esgotadas. Exatamente, Alberto. E por causa disso, a Secretaria Municipal de Saúde nos informou que abriu 55 vagas de vacinação contra a Covid-19 para bebês e crianças. Até o início dessa semana, as vagas que tinham sido abertas já tinham se esgotado. Portanto, de manhã, né, como você já disse, não havia vaga e não tinha também como agendar. Mas agora, então, essas 55 vagas foram abertas. Para as crianças de 2 a 11 anos, as vagas estão na UBS Vila Nova, com 10 vagas, e na UBS Hernani Moura Lima, com 20 vagas. Já para bebês que são vacinados com aquela vacina Baby, são 10 vagas na UBS Alvorada e 15 vagas na Unidade Básica de Saúde Eldorado.
Os postos de saúde fecham no sábado, domingo, segunda e na terça-feira por conta do carnaval. E na quarta-feira os atendimentos voltam ao normal e as agendas de vacinação estão disponíveis para as crianças. A adesão, segundo o secretário de Saúde, não foi o que eles esperavam por conta da volta às aulas. A secretaria esperava que mais pessoas buscassem levar os filhos para se vacinar. Mas agora, então, as famílias podem aproveitar o feriado que estarão em casa para vacinar as crianças. O secretário de Saúde, Felipe Machado, falou com a nossa equipe sobre o porquê foram disponibilizadas apenas essas vagas e em locais centralizados. Vamos ouvi-lo agora. Nós temos doses em relação às vacinas da Pfizer Baby, recebemos 4.500 doses, que é para um público específico de crianças entre 6 meses e 3 anos. E de vacina de crianças recebemos 1.500. Temos um universo maior de pessoas a serem vacinadas nessas duas faixas etárias, então nós vamos controlando isso através das vagas de agendamento, por alguns motivos. Dentre eles que nós temos que fazer uma logística muito apurada para não haver desperdício de vacinas. Às vezes a gente encontra unidades com 3 crianças agendadas e cada frasco vem 10 doses de vacinas. Então, por isso que resolvemos centralizar. Essa vacina pós-aberta ela tem que ser utilizada em um período curto de tempo, se não me engano são 6 horas. E por isso a gente fez essa centralização. E toda vez que há essa centralização, é evidente que aí diminui um pouco a nossa capacidade de vacinação, mas nada que impacte nesse processo como um todo. Ainda segundo o secretário, no caso dos adultos, não há qualquer problema relacionado à falta de vacinas. Há 1.000 vagas disponíveis, mas infelizmente também uma baixa procura em relação à vacinação. Ainda segundo o secretário, infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam em informações falsas e também pelo baixo número de casos de Covid sendo confirmados dia a dia. Claro, se a gente comparar com a época mais forte da pandemia, as pessoas estão achando que não precisam mais se vacinar, o que é mentira. É preciso sim procurar pela vacinação, porque o vírus ainda circula e quanto mais pessoas vacinadas, menos casos graves são registrados. Agora, aproveitando aqui a nossa entrada, a gente traz uma outra informação a respeito da Unidade Básica de Saúde da usina Três Bocas. A gente lembra que esse posto de saúde foi interditado no fim de semana e os atendimentos foram suspensos. Essa unidade básica de saúde, onde está sendo construída uma rampa de acessibilidade bem na entrada, não suportou o volume de água e desabou. Parte da estrutura do posto também foi prejudicada. A Defesa Civil esteve no local e isolou essa área. Agora foi decidido que vai ser usado o espaço cedido pela Igreja Católica da usina Três Bocas. Hoje à tarde eles começam a mudança dos equipamentos, dos móveis e de tudo que estava dentro dessa unidade, e os atendimentos por lá devem começar depois do carnaval. Recado importante para os moradores então da usina Três Bocas: depois desse feriado os atendimentos vão acontecer nesse outro local. Alberto. Valeu, obrigado aí a nossa Mônica, acompanhando os impactos na saúde pública, a unidade lá do Três Bocas, também essa questão da vacinação. Fica esse recado então para os pais aí que estavam com dificuldade ao longo da manhã dessas vagas que foram abertas ao longo dessa quinta-feira. Obrigado aí a nossa Mônica Dal. Agora é 12h24, hora daquele primeiro giro com as informações da previsão do tempo. Imagens ao vivo de Apucarana. Está chovendo por lá, esse chove para dos últimos dias. A temperatura em Apucarana é de 20 graus. Eu tenho inclusive participação aqui da Lucilene, dando recado que em Apucarana está chovendo muito nesse momento. Essas pancadas, chove, para, a chuva retorna, enfim, vai ser assim ao longo dos próximos dias, é o que tem indicado a meteorologia. Imagens ao vivo também de Londrina, que a temperatura está um pouco mais elevada, já com 27 graus. Olha só que diferença, Apucarana com 20, Londrina, distante 60 quilômetros, já com 27 graus, mas com muitas áreas de instabilidade, indicando sim mais chuva, mais pancadas ao longo das próximas horas. De acordo com a previsão, essa área em azul mais escuro é justamente onde vai chover de forma mais frequente ao longo da tarde. Essa parte inclui justamente Apucarana, Rolândia, Arapongas, Cambé, Londrina, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina. Portanto, boa parte da região com chuva bem frequente nas próximas horas. As máximas hoje
ficando abaixo do que se registrou na quarta-feira, chegando apenas aos 27 graus, se chegar em Apucarana e Cornélio Procópio, aos 28 em Jacarezinho, Bandeirantes batendo nos 30 graus na tarde desta quinta-feira. Em Londrina, a previsão é de que os termômetros não ultrapassem a marca dos 28 graus e pode chover tanto à tarde quanto à noite. Hoje, a princípio, aquela chuva constante, mas sem temporais como registrados nos últimos dias. Fraudes da Série B do ano passado estão sendo investigadas por promotores. É o futebol de novo, virando assunto criminal. Assunto hoje para a nossa Daniele Souza, nossa editora que acompanha o esporte, o dia a dia do Tubarão. Você não a viu porque em janeiro ela estava em férias, depois retornou nos bastidores, mas agora está de volta para falar de esporte, para falar de Tubarão e de investigação, Dani. Boa tarde para você. Boa tarde, Alberto. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente em casa. O Londrina foi citado nessa investigação por conta do jogo que disputou no finalzinho do ano passado. Mas, até o momento, as provas juntadas não indicam que a equipe do Tubarão sabia ou mesmo que tem envolvimento nessa fraude. O Leque, inclusive, perdeu aquela partida e o investigado pela fraude é do time adversário. É muito cedo para dizer ainda se a gente vai ter alguma alteração na classificação final da Série B do ano passado, como eventual anulação dos jogos com fraudes. Mas é aquilo, né? Criminalmente, pode ser que tenha consequências para os envolvidos. E é isso que explica a reportagem que a gente vai ver agora. As investigações revelaram um esquema milionário com manipulação em jogos da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Segundo o MP, o empresário Bruno Lopes Moura, que está preso de forma preventiva, apostou que sairia um pênalti no primeiro tempo de cada partida, entre Sampaio Corrêa e Londrina, Criciúma e Tombense e Vila Nova e Sport, todas na última rodada da competição. Ele receberia R$2 milhões caso todos os lances acontecessem. Para o esquema dar certo, era preciso cooptar jogadores que cometessem as infrações. Cada um ganharia R$150 mil. Em um lance, aos 19 minutos, Mateuzinho do Sampaio Corrêa derrubou 2 adversários do Londrina dentro da área. Marca o pênalti para o Londrina, hein? E aos 30 minutos, Joseph do Tombense segurou o adversário do Criciúma. Pênalti! Já em Vila Nova e Sport, a penalidade não ocorreu. O jogador do Vila Nova aliciado seria Marcos Vinícius Alves Barreira, conhecido como Romário. Segundo os promotores, Romário recebeu R$10 mil de adiantamento, mas não foi escalado para jogar contra o Sport. Por isso, ele teria tentado convencer os colegas de equipe a fazer o pênalti no primeiro tempo. Mas ninguém topou e a fraude não deu certo. Como no jogo do Vila Nova não houve o pênalti, mas houve o pagamento do sinal para o atleta envolvido, o grupo, o apostador, passou a cobrar excessivamente o atleta pelo prejuízo causado, já que em outros 2 jogos houve o pênalti e os atores envolvidos esperavam receber cada um R$150 mil. A partida foi dia 6 de novembro e 3 semanas depois, o Vila Nova rescindiu o contrato com Romário, sob a justificativa do atleta ter cometido um ato de indisciplina grave. O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, denunciou o esquema ao Ministério Público. Só que o que ele fez é gravíssimo. O que ele fez é crime. E ele tem que pagar por isso. Entre as provas da fraude está uma conversa num celular apreendido pelos investigadores. Ela aponta que o esquema envolvendo apostas e o aliciamento de jogadores continua até hoje, já que partidas do último fim de semana aparecem nas trocas de mensagens. A investigação precisa avançar para até aclarar o caminho que é feito, os contatos que são feitos deste apostador, aliciador, com os atletas específicos. Os envolvidos podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção em âmbito esportivo. Bom, gente, em relação ao jogo do Londrina, alvo dessa investigação, a partida foi em 5 de novembro do ano passado, no Maranhão. O Leque teve pênalti a favor, mas o Caprini desperdiçou. O Tubarão perdeu a partida para o Sampaio Corrêa por 2-1. O Londrina divulgou uma nota oficial dizendo ser completamente contrário a qualquer tipo de manipulação dos resultados e que em toda a trajetória nunca compactuou com tal prática.
disse ainda que vai colaborar com as autoridades para esclarecer esses fatos. Falando agora da Série B 2023, a CBF divulgou a tabela. O Leque vai estrear jogando em casa contra o ABC no Estádio do Café, dia 14 ou 15 de abril. Depois, pela Copa do Brasil, enfrenta o Nova Mutum do Mato Grosso, fora de casa, lá em Nova Mutum, dia 22 de fevereiro. Jogo marcado para quarta-feira de cinzas. Já pelo Paranaense, o Tubarão perdeu ontem para o Curitiba, partida lá em Curitiba. O Coxa venceu por 1-0, o gol foi marcado no final do segundo tempo. Londrina volta a campo pelo Paranaense só no fim de semana, dia 26 de fevereiro, no domingo, contra o Atlético aqui no Estádio do Café. Tem que vencer para se garantir na próxima fase. Assunto que você vai ver daqui a pouco no Globo Esporte. Fala, galera de Londrina! Hoje um Globo Esporte diferente, a gente veio pra rua, pra feira. Fruta tá bonita, o pastel, uma delícia. Dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Negócio seguinte, Coritiba e Londrina. Esse é o assunto que o pessoal que tá lá em Londrina quer saber do Tubarão. Perdeu pro Coritiba ontem, Gui. Mas o Londrina foi muito pressionado, né, Nádio? Tentou uma estratégia mais defensiva, o Omar Feitosa está no segundo jogo. Mas o que está preocupando a torcida do Londrina, tenho certeza, quem está acompanhando a gente no Meio-Dia Paraná, é a classificação, né? O Londrina está correndo o risco de ficar fora da fase final. E assim, é um time de Série B, é o único da Série B, né, do Campeonato Paranaense. Seria uma grande surpresa, seria o ponto negativo desse campeonato estadual não ter o Londrina na reta final. A gente que torce sempre para um Londrina, para um Tubarão forte, vai contar tudo isso, claro, depois do Meio-Dia Paraná no Globo Esporte. Agora bora fazer o seguinte? Bora comer um pastelzinho? Bora. Aí, daqui a pouco no Globo Esporte, então, as informações de Coritiba e Londrina ontem à noite. Domingo da próxima semana, Dani, Londrina e Atlético. E aí, a gente dá conta, vai depender de combinação de resultados? É importante o Londrina vencer essa próxima partida contra o Atlético. E dá para o pessoal ter um balanço pela partida de ontem, né? Por mais que o Londrina tenha perdido de 1-0, foi um resultado bem importante, foi uma partida muito bem disputada e que faz muita diferença para a confiança do torcedor do Londrina, né? Foi um jogo bem disputado, com muitas finalizações e também um destaque para o andamento do goleiro Saulo, que esteve muito bem na partida de ontem. Então, dá para ter aquela esperança boa para a partida da semana que vem, Alberto. Aí tem um longo período pela frente, dá para se preparar, para colocar tudo em ordem para garantir essa vaga na próxima fase do Paranaense. Obrigado aí. Isso aí. Daniele Souza marcando presença no nosso estúdio, acompanhando o dia a dia do nosso Tubarão. Até a próxima, Dani. Até. Depois dos comerciais, tem mais Meio-Dia Paraná. Você vai ver a determinação da Justiça para fechar cartórios dos distritos de Londrina que estão funcionando na zona urbana da nossa cidade. A abertura das inscrições do SISU são milhares de vagas em universidades de todo o estado. E os brasileiros que estão burlando a lei e circulando no Brasil com carros estrangeiros. Trânsito do centro de Londrina ao vivo. Donos de veículos que parcelaram o IPVA têm que ficar atentos ao vencimento da segunda parcela. O prazo começa a vencer hoje para veículos com placas de finais 1 e 2. O G1 tem o calendário completo. Agora, meio-dia, mais 34 minutos. De volta com o Meio-Dia Paraná, muito bom a sua companhia, muito boa a sua companhia no horário de almoço, você em casa, no trabalho, no restaurante, acompanhando a nossa programação e sempre muito bem informado com a equipe da RPC. A Justiça determinou que 7 serventias distritais, chamados por muitos de cartórios distritais, que têm escritórios funcionando em Londrina, suspendam os serviços aqui. Terão que manter as atividades apenas na zona rural. É mais um capítulo de um impasse que se arrasta há muito tempo. Mônica, quais as razões dessa decisão e como ficarão os serviços aos clientes desses cartórios, dessas serventias que têm vários escritórios aqui na nossa cidade? Pois é, Alberto, até o fim do prazo dado pela Justiça, os moradores desses distritos vão continuar tendo atendimento nesses imóveis, nesses cartórios que estão aqui em Londrina. Para a gente destacar os distritos, né, que vão passar por essa mudança,
são os distritos da Varta, Maravilha, Paiquerê, Lerroville e também Guaravera. Isso significa que os moradores desses locais podem, então, continuar buscando serviços aqui em Londrina até o fim desse prazo. A gente lembra que esses cartórios prestam serviços de emissão de certidões de óbito, casamento e nascimento. Só um destaque para esse último detalhe, porque esses 7 cartórios distritais, eles não oferecem, por exemplo, a emissão dos registros de nascimento, e isso é permitido para eles desde uma lei que trouxe esses cartórios aqui para a cidade de Londrina. Esse é um impasse bastante antigo, porque desde 2004 uma emenda parlamentar permitiu que esses cartórios distritais viessem aqui para Londrina, ou seja, trouxessem seus serviços para a zona urbana. Desde então, existe essa situação. Em 2018, o Tribunal de Justiça determinou que os serviços retornassem aos distritos, esses que nós citamos, mas somente agora foi divulgada uma data para que isso aconteça em uma outra decisão da Justiça. A gente tem um destaque, então, a gente vai ler para vocês entenderem exatamente a data. A Justiça fixa, então, a data de 27 de março de 2023, segunda-feira, às 8h30 da manhã, para início de atendimentos dos serviços notariais e registrais pelos serviços distritais. E aí, notifica também esses locais para informarem até o dia 23 de fevereiro de 2023, quinta-feira, o endereço nos respectivos distritos do local onde serão prestados os serviços. Então, o que significa? Que esses tabeliões terão que tirar os seus serviços aqui de Londrina e retomar nos distritos. Vamos ouvir agora o Tiago, ele é tabelião aqui em Londrina, trabalha atendendo os moradores da cidade, não dos distritos, e falou sobre a opinião dele a respeito dessa mudança. A gente adianta que ele concorda que esses cartórios retornem para os distritos. Vamos ouvi-lo. Nós que trabalhamos na sede, nós prestamos concurso para assumir tabelionatos da sede. E quem prestou concurso para assumir os distritos, os cartórios têm a função social de atender todas as pessoas, inclusive as populações dos distritos, e emitir documentos de ordem constitucional e que também são primordiais para o exercício da cidadania. Esse é o papel dos cartórios, é atender a população, mesmo aqueles em localidades mais distantes e mais carentes. E a nossa opinião é que a lei tem que ser cumprida. Então, fica o aviso para a população, de caso façam serviços aí de forma clandestina nesses cartórios, eles correrão o risco de ter seus negócios ali concretizados, anulados. Então, reforçando, até o mês de março, os moradores desses distritos poderão ter os serviços nos imóveis aqui em Londrina, depois haverá mudança. Nós tentamos contato com esses tabeliões, mas até agora não recebemos retorno. Alberto, vou devolver para você, porque começou a chover muito forte. A gente está aqui na praça, pertinho da TV, então é com você aí no estúdio. Lá, Mônica, vai se proteger. Mais uma pancada de chuva. Você acompanhando ao vivo aí nas imagens do Alceu Nascimento. Eles vão se proteger, daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no Meio-Dia Paraná. A reportagem que você vai ver agora é revoltante para os motoristas que pagam seus impostos em dia e seguem o que determina a lei. Para escapar dos tributos e comprar carros mais baratos, motoristas brasileiros buscam os veículos no Paraguai e circulam livremente aqui pelo nosso país. A reportagem que você vai ver é uma negociação do outro lado da fronteira, uma prática muito comum, mas criminosa. Numa revenda de veículos novos e usados em Cidade do Leste, o nosso produtor se identifica como um brasileiro interessado num carro de placas paraguaias. Eu sou brasileiro, sim. Eu sou novo aqui na fronteira. Um brasileiro comprar um carro com placa paraguaia. Pode comprar. E logo, o vendedor, sem saber que estava sendo filmado, confirma que isso é algo bem comum. E tem muito brasileiro que compra carro. Tem muito que compra lá. Cá, compra, leva lá. De acordo com a Receita Federal, apenas turistas estrangeiros ou brasileiros com domicílio no exterior podem ter veículos com placas internacionais. Fora disso, a Receita afirma que a legislação é clara. Se a pessoa é residente no país, mora no Brasil e possui um veículo de placa paraguaia ou de qualquer outro país, essa situação é irregular e é passível de pena de impedimento, configura inclusive contrabando. Em Foz do Iguaçu, o Departamento de Trânsito da cidade
estima que existam em circulação aproximadamente 34 mil veículos com placas estrangeiras. Isso sem contar os moradores de Cidade do Leste que cruzam a fronteira diariamente. Juntos, esses veículos somam aproximadamente 24 milhões de reais em multas atrasadas. A maioria das infrações é por excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho e foram flagradas por meio de equipamentos eletrônicos. Nas ruas, a fiscalização e cobrança de multas é feita pelo FOSTrans. O carro só é liberado quando os débitos são quitados. Nas estradas e na fronteira, a Polícia Rodoviária Federal diz que adota a mesma estratégia. É possível até que haja um entendimento desses motoristas que ocorra uma impunidade no Brasil, que eles não vão ser cobrados para pagarem essas multas devidas. Por isso que a Polícia Rodoviária Federal faz sim essa fiscalização, principalmente ali na Ponte da Amizade, para verificarmos se há pendências de veículos com multas. Isso sim é feito regularmente, diariamente. Os brasileiros se interessam por carros paraguaios por causa do preço. Em média, a diferença fica entre 20% e 30%. Além disso, há diferença nos impostos. No Paraguai, existe apenas uma cobrança anual feita pelas prefeituras. O valor leva em conta o modelo e o ano e sai entre R$ 200 e R$ 500 reais. No Brasil, o IPVA fica entre 2% e 4% sobre o valor do carro conforme o estado. Além disso, tem o seguro obrigatório e o licenciamento. Para tentar escapar da fiscalização pelo Brasil, vendedores de carros paraguaios sugerem uma artimanha. Por telefone, conversamos com um vendedor que negocia no Brasil carros paraguaios. Só pra você ter uma ideia, que eu trabalho com venda de carros, né, e tal. Mas eu já tive acho que 20, 25 carros paraguaios. Ele conta que para não ter problemas com a fiscalização, basta manter o carro no nome de um amigo no Paraguai. Eu tive um monte de carro. Aí eu colocava no nome do meu amigo, fazia autorização pra mim e ficava usando. Viajei o Brasil inteiro, sabe? Você vai pro Rio, pro São Paulo. Tem gente que faz isso, faz. Tem um monte de amigo meu que mora em Curitiba e tem carro paraguaio lá, ainda mais carro esportivo, Corvette, Porsche. Na loja de carros paraguaios em Cidade do Leste, outro vendedor mostra um documento feito recentemente para um brasileiro. Ele já está emplacado. Ah, esse já está casado. Sim, ele já foi usado aqui. Ele faz um documento no cartório onde fala que eu estou vendendo para você. O carro não vai ficar no teu nome aqui. E você pode andar nele. A prática, de acordo com a Receita Federal, não garante a circulação no Brasil. Se uma pessoa que reside no Brasil, mesmo com esse contrato firmado no Paraguai, de posse e tudo mais, se ela usa esse veículo aqui de maneira habitual, que configure, e ela residindo aqui de maneira habitual, que configure o uso no país, ela está em situação irregular e é passível da pena de impedimento também. Para importar um veículo do Paraguai ou qualquer outro país, é preciso ser um carro 0 km ou ter mais de 30 anos de fabricação, para fins de coleção apenas. Além disso, é necessário o pagamento de todos os impostos. 12h45. Foram abertas hoje as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, uma das formas de entrar na universidade. Assunto para o nosso Felipe Barcarim, que permanece ali no centro de Londrina, protegido debaixo de uma marquise, até porque voltou a chover forte em boa parte da cidade. Felipe, como participar, como funciona o SISU? Alberto, chuva de temporal agora, viu? Até com alguns raios e trovões nesse momento. Mas a chuva não está tão forte aqui no centro como a que pegou a Mônica de surpresa lá na Zona Oeste agora há pouco. Pois é, o SISU é mais uma forma dos estudantes entrarem nas universidades, conquistarem uma vaga no ensino superior, e ele utiliza a nota do Enem para que os candidatos façam essa seleção, né? São selecionados de acordo com a nota do Enem. As inscrições, como você disse, abriram hoje e seguem abertas até o dia 24 de fevereiro, na semana que vem. O resultado é divulgado logo na sequência, já no dia 28 de fevereiro. Aqui no Paraná, são 4.842 vagas disponíveis em universidades estaduais. A lista de espera vai ser divulgada entre o dia 28 de fevereiro e o dia 8 de março.
a gente tem também uma lista de número de vagas nos cursos das universidades aqui da nossa região. Na UEL, ao todo, são 559 vagas que serão abertas para estudantes por meio do SISU, e isso em 47 cursos. Na UEMP, são 310 vagas em 29 cursos espalhados nas cidades de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio. Na Unespar, são 1.376 vagas em 76 cursos, isso contando a Unespar como um todo. Algumas dessas vagas são em Apucarana, na antiga FECEA. Como eu disse, na UEL são 559 vagas e para se inscrever o candidato tem que fazer a inscrição no site do governo federal. O link está disponível no nosso site, o G1 Noroeste. Para se candidatar é preciso ter feito o Enem 2022, não ter zerado na redação e não ter realizado o exame como treineiro. No G1 também tem o passo a passo de como fazer essa inscrição e a gente também conversou com a coordenadora da COPS UEL, que fala um pouco mais sobre esse processo de seleção unificada aqui na UEL. Vamos ver. Tem bastante procura, né? Alguns cursos um pouco menos, mas a maioria das vagas, na verdade, acabam sendo preenchidas. Já no dia 28 de fevereiro sai a primeira convocação, que é a convocação que o próprio Ministério faz. O candidato, na hora dele fazer a sua inscrição, ele deve optar se ele vai permanecer na lista de espera. Ele permanecendo na lista de espera, ele então a universidade faz mais 3 chamadas, 3 convocações. Se essas 3 convocações não preencherem o número de candidatos, vaga, daí nós então, como eu já falei, nós então voltamos as vagas para o processo seletivo vestibular. Agora falando sobre o vestibular da UEL, na semana que vem vão ser divulgados os locais de prova. Os candidatos também terão acesso ao cartão de prova. Este ano a UEL voltou a ter vestibular em 2 fases, então esse cartão vai ser válido apenas para a primeira fase. E além de Londrina, outras cidades estarão recebendo a prova da UEL neste ano, já neste primeiro semestre. Serão Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. A primeira fase será no dia 5 de março. Ao todo, são 20.819 inscritos para 2.541 vagas da UEL. O vestibular, como eu disse, acontece no dia 5 de março, isso a primeira fase. A Sandra também falou um pouquinho mais sobre como vai funcionar este vestibular neste ano. No dia 24, agora, sai o cartão de identificação do candidato. É importante que ele já se oriente, veja onde ele vai realizar a prova, tanto aqui em Londrina como fora, né? Para que ele, no dia da prova, ele tenha tranquilidade para realizar a prova e ter êxito. O cartão de identificação, ele vai ter o local da prova, a sala onde ele vai realizar, a questão do horário, né? Tudo que ele precisa apresentar no dia da prova, documento, que tem que ser um documento RG ou outro documento com foto. Nós não aceitamos documento digital, então tem que ser o documento original impresso. E é importante que o candidato, ele no dia 5, os que estiverem aqui em Londrina e os que estiverem nas outras localidades, aqui em Londrina ele vai poder vir aqui na UEL, na COPS, se ele perdeu o documento, para trazer o boletim de ocorrência, para ele poder fazer a identificação e ter acesso aos locais de prova. E para você que está se preparando para o vestibular da UEL, a partir da semana que vem tem uma série de reportagens, de dicas aqui no nosso Meio Dia Paraná, uma parceria aí com professores para que você possa ter ainda mais informações, estar ainda melhor preparado para esse desafio logo mais no comecinho do mês de março. Na semana que vem, aqui no Meio Dia Paraná. Falando ainda de acesso ao ensino superior, o G1 está com uma reportagem mostrando que a Universidade Estadual do Norte do Paraná excluiu uma aluna autodeclarada indígena após confirmar que ela não pertence a nenhuma etnia. Segundo as investigações, essa aluna era tão somente casada com um índio e moradora de uma reserva indígena aqui na nossa região. Reportagem do Rafael Machado está lá no G1 Paraná, este e outros assuntos que vale a pena você conferir ao longo dessa quinta-feira. O Prêmio Empresa Inovadora está com inscrições abertas e esse ano tem novidade. Um dos segmentos do prêmio é o setor varejista, um campo em que a inovação é fundamental, primeiro dentro da empresa, para depois fazer a diferença para o consumidor final. A empresa de Curitiba produz robôs de autoatendimento autônomo. Estão no mercado há cerca de 5 anos, com um produto que vem se aperfeiçoando com o tempo. O Robius, como é chamado, já é usado principalmente em hospitais, mercados e showrooms de empresas.
E se o Robius fala, a gente, claro, vai gravar uma entrevista com ele. Oi, Robius, tudo bem? Oi, André, tudo bem. E você? Tudo certo. Queria saber como foi ter participado do Prêmio Empresa Inovadora na edição anterior. O prêmio foi uma abertura para a estrutura da inovação dentro da Human Robotics. Foi um momento importante para avaliar nosso negócio e colocar a inovação aberta e parcerias como prioridade. E o que o Robius disse, o Olivier confirma. Depois da inscrição, durante a jornada de auditorias na empresa, percepções sobre processos internos foram mudando. A gente, sendo uma empresa de robótica, inteligência artificial, vamos ganhar esse prêmio. Mas conforme a gente foi fazer a entrevista e entendendo o processo de seleção, a gente entendeu que o prêmio era muito mais sobre inovação dentro da empresa. E isso fez com que a gente tivesse consciência, que a gente não tinha antes, que a gente tinha muito trabalho para fazer ainda dentro da empresa para chegar nesse nível de inovação. Mesmo não tendo levado o título, os conhecimentos adquiridos em todas as etapas foi fundamental para se pensar no futuro e projetar o nível de inovação que eles querem. No final do ano passado, nós fizemos a famosa reunião de planejamento estratégico que toda empresa passa. E nela nós colocamos o ESG como uma prioridade para ser trabalhada esse ano, e isso veio muito de todas as conversas que nós tivemos no ano passado sobre inovação e sobre o que nós queremos nos comprometer em relação a isso dentro da organização. Já a Corporação do Jorge, em Londrina, esteve entre as vencedoras do prêmio no ano passado. A empresa começou com a produção de lubrificantes para indústrias. Depois, ampliou a atuação para lavadoras de alta pressão e móveis de aço. O espírito da empresa, a jovialidade da empresa, a agressividade da empresa, essa inquietude de inovar não em produtos, mas em processos, em comunicação, em gestão. Então isso é o que move a nossa empresa e o que trouxe para nós o terceiro lugar no Prêmio de Inovação. O Jorge conta que um dos segredos é sempre estar de olho nas demandas dos clientes e avançar na busca para resolver o que o consumidor precisa. Isso também é inovação e é feita em conjunto. Ele foi indispensável, ele é indispensável e vai ser sempre uma necessidade de todas as empresas. Nós envolvemos diversas áreas num time de inovação, nós envolvemos um processo de comunicação, um processo de melhoria, processo de design, né, e a profissionalização da equipe. Então isso faz toda a diferença em resultados para a empresa. Estar aberto ao novo é um fator fundamental, inclusive trabalhar com o que se chama de inovação aberta. A empresa abre as suas portas, né, coloca algumas dores para que possa contribuir para que os professores e alunos possam trazer solução para os nossos problemas. Isso é sensacional porque tanto resolve os nossos problemas, como também contribui com a formação desses alunos e professores em projetos extraordinários. E tudo de graça. As inscrições para o Prêmio Empresa Inovadora estão abertas até 10 de março. Para fazer a inscrição, é só acessar o site premioempresainovadora.com.br, clicar no campo de inscrições e preencher todas as informações. Selecione então a categoria que mais se enquadra ao seu negócio e confirme a inscrição. Após os comerciais, você vai ver as investigações à procura de suspeitos de atirar em um gato. A agressão foi registrada por câmeras de segurança. Ao vivo agora, a rodoviária de Londrina. 39 mil pessoas devem passar pela nossa rodoviária durante os dias de carnaval. Essa previsão foi divulgada agora há pouco pela CMTU. É um aumento de 15% no movimento se comparado aos dias normais. Os destinos mais procurados são São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e cidades do litoral catarinense. Agora 12h56. Policiais procuram pessoas envolvidas em disparos contra um gato em Braganey, na região de Cascavel. Câmeras de segurança flagraram essa atitude horrível. Na imagem dá para ver um carro preto que para e um gato que atravessa a rua. Nós congelamos o vídeo logo após o animal ser atingido com o tiro, porque a sequência dessas imagens é bastante forte.
De acordo com as donas desse gato, que se chama Olaf, tudo aconteceu por volta da meia-noite, na madrugada já do dia 7 de fevereiro, mas o animal só foi localizado por volta das 9 horas da manhã. Ou seja, ele ficou por várias horas agonizando até que as pessoas, os responsáveis, percebessem a situação e pudessem levá-lo para uma clínica veterinária na cidade de Corbélia. O gato segue internado por lá, a bala ainda está alojada próxima da região da coluna desse gato. Ele ainda não está andando, mas começa a se recuperar. Olha quem tá de cabeça erguida aqui hoje. O Olaf. Já comeu patezinho. Dá um oi pra sua mãe. De acordo com a veterinária que está cuidando dele, é preciso ainda esperar que o gato consiga se alimentar sozinho para verificar se vai ser necessária uma cirurgia. O crime previsto para esse caso é o de maus tratos a animais. Se os responsáveis forem identificados e condenados, eles podem pegar uma pena que varia de 2 a 5 anos de prisão. A pena também pode ser aumentada em caso de morte do animal. Estamos tentando localizar esses indivíduos, fazendo uma filtragem de todos os veículos similares e dependemos muito da informação da população. Se você tiver qualquer informação em relação a quem fez, quem cometeu esse ato, por favor, faça uma denúncia anônima no 181, tá? Você vai auxiliar muito a gente na captura desses sujeitos aí. Imagem ao vivo de Londrina, olha só, tivemos aquelas pancadas de chuva ao longo do jornal, tempo fechado. Nesse momento, sol já apareceu, o céu praticamente azul em boa parte da zona norte da cidade. A temperatura já com 27 graus e o sol aparecendo, hein? Que tempo maluco. Já na zona sul de Londrina, zona oeste também, céu um pouco mais carregado, aquele azul mais escuro ao fundo ali, pegando Cambé, logo mais Arapongas, enfim. São essas pancadas que acabam surpreendendo a todos nós. Vamos espiar a fronteira? Lá em Foz do Iguaçu também choveu ao longo da manhã. Em Londrina a temperatura é de 27, lá em Foz do Iguaçu de 28 graus. Quem esperava que os próximos dias tivesse tempo firme para aproveitar o carnaval? Olha só, a informação não é essa não. Nos próximos 4 dias vai chover um volume de chuva, de água, né? O volume de água vai ser maior do que o registrado em vários meses inteiros ao longo do ano. É bastante volume e amanhã, inclusive, olha só, 44 milímetros previstos para um único dia nas cidades aqui da nossa região. A mínima vai começar na marca dos 18 graus em Apucarana e a máxima não passa dos 25, 26 em cidades da nossa região. E o fim de semana de carnaval, como será? Será com muitas nuvens, com céu carregado. A previsão aqui para Londrina se repete em boa parte da região, tanto o sábado quanto o domingo, ainda chuvosos, não com temporal, mas com a chuva predominando e nada do sol aparecendo para valer para quem vai aproveitar os dias de carnaval. Vai dar para aproveitar para descansar, para curtir a família em casa, mas atividades ao ar livre, essas terão algumas restrições. Aqui na tela também participações de telespectadores, fotos, mensagens. O Vanderlei Tolome, boa tarde, Alberto, hoje é o dia do repórter. Parabéns a vocês que nos deixam sempre bem informados. Obrigado ao Vanderlei e às várias mensagens que chegaram ao longo da manhã com os parabéns. O Paulo, a prioridade das empresas de ônibus deveria ser mais linhas, menos ônibus lotados e ar-condicionado. Depois pensar em Wi-Fi, já que quase nunca funciona. Recado também do Emerson. Acho que a Guarda Municipal tem sim que atuar na fiscalização de maus tratos, mas teria sim que aumentar o efetivo de servidores, inclusive para garantir outras funções na Guarda Municipal. Mais abaixo tem uma pergunta da Leila. Como faço para mandar mensagem no aplicativo Você na RPC? Leila, é só acessar o nosso site e baixar o aplicativo Você na RPC. Após baixar, vai ter esse ícone aqui no cantinho, que é o ícone de mensagens. Você aperta nele, se já tiver o cadastro, vai estar memorizado no celular e você já manda a mensagem. Se ainda não tiver, é só fazer o cadastro, é rápido e fácil e você tem contato direto com o nosso Meio Dia Paraná. Tá? Então, fica a dica, tudo de graça, uma prestação de serviço aqui do nosso Meio Dia Paraná. E para encerrar, uma mensagem final da Rose, deixa eu ver se consigo ver aqui. No pôr do sol, opa, tô passando, agora sim.
Para finalizar então, Rose Genovese, pôr do sol de ontem, e com essa imagem a gente encerra o Meio-Dia Paraná. Tchau, tchau! Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.